como é essa operação da base para gerar esse valor, né? A gente tem alguns desafios aqui que eu já consigo perceber, né? Você tem que ter um contato muito próximo do cliente para iterativamente entregando valor, entender o que esse cara precisa, né? Como é que vocês fazem isso? Qual é o tipo de profissional que está ali envolvido? Como é que você quebra isso para levar para o desenvolvimento já de um produto com MVP, já levar para o time técnico, que tem que estar linkado com esse cara que está colado no cliente? Como é que você trata o ágil nesse sentido, de trazer o cliente para dentro do desenvolvimento? Como é que tem essa interação de criar uma equipe de sustentação lá dentro do cliente? Você consegue dar um overview de como funciona essa operação para quem está curioso nos ouvindo? Conseguimos. Quer começar? Vai lá, Gilberto. Não, assim, nós temos uma estrutura que ela é relativamente separada, digamos assim, tá? Ela tem, não vou dizer setores, mas tem, né, tendências diferentes ali. Então, muito... Quando um projeto é muito mais focado em produto, nós temos essa equipe mais direcionada para produto, onde a gente vai ter uma forma de atuação diferente. Bem ágil, né? Com o cliente envolvido frequentemente, né? Participando deles, participando dos planejamentos, né? Participando efetivamente das novas escopagens, porque, né, todas as sprints ali vão ter novos escopos ou menos escopo, enfim. Então é um processo um pouco diferente de outros produtos que são mais focados em uma entrega mais específica, né? Então é uma divisão ali onde a gente tem essa parte de produto com desenvolvedores e tech leads de produto mesmo. Gerente de projeto também relacionado ao mais focado a gerente de produto mesmo. E temos a equipe também de produto, de sites institucionais, vamos dizer, ou produtos mais fáceis de palpar ali o resultado, né? Com um escopo mais fechado, digamos assim. Então, a gente tem formas de atuação diferentes. Já nesse escopo fechado que a gente atua aqui, ele é muito mais voltado a essas, né, puxada com o cliente. Então, no início, assim, do todo o desenvolvimento, toda a construção desse projeto, a gente tenta trazer o cliente muito para dentro, que daí é diferente, né, no produto onde ele está sempre, do início ao fim, né. Com o escopo fechado a gente acaba tendo tentando trazer esse envolvimento muito mais forte nesse início, que é para realmente escopar, né, definir, né, trazer a lógica de como vai funcionar aquela aplicação, aquele site, enfim. E aí a gente tem os nossos processos um pouco mais internos de desenvolvimento, né, que de alguma forma também o cliente não efetivamente não estar ali tão atuante, né? Ele vai atuar muito mais num processo de homologação, de definição de ferramentas, se tem alguma pontuação que a gente quer levar, olha, a gente estava construindo dessa forma, mas quem sabe vão construir dessa outra que vai ser melhor, enfim. Então é muito mais a nível de troca de escopo depois que entra no desenvolvimento. Então é bem separado nesse sentido, né? Assim como a sustentação, né? Nós temos uma estrutura de sustentação para os projetos, né, que é totalmente apartada de todos os outros times. Então, isso dá uma garantia, né, de qualidade ali para o cliente, porque passa por todas as etapas dentro da mesma empresa, dentro dos mesmos profissionais, praticamente, e depois lá na ponta nós vamos ter todo o conhecimento dentro de casa para dar a sustentação, dar a manutenção, e muito relacionado à qualidade mesmo, manter a qualidade, manter as aplicações ativas, aí, atualizadas, dependendo da tecnologia, tem que ter atualizações de segurança, de N situações de servidores e tudo mais, que essa manutenção, sustentação garante lá na ponta. Então, eu diria que nós temos hoje praticamente 3 setores, né, de desenvolvimento, onde um é mais realmente produto, gerente de produto e equipe de produto. Outra que daí é um pouco totalmente mais focada para projetos, né, com gerente de projetos e equipe mais flutuantes no sentido de tecnologia, então N tecnologias envolvidas ali, dependendo da necessidade. E o outro pilar da sustentação, onde a gente dá continuidade desses serviços, né. É bem comum a gente, depois de construir, né, os projetos, a gente ter essa sustentação, porque, obviamente, né, agrega um valor para o cliente, daí especificamente, porque
nós estamos ali com um conhecimento todo, né? Então é muito mais... continua tendo essa pegada ágil nossa aqui quando a gente entra na sustentação, né? Basicamente é dividido dessas 3 formas e cada uma delas tem uma forma de atuar, né? E até complementando aqui, principalmente nesse time de produtos, né? Ele tem um ciclo de vida, tá? Que é o seguinte: desde o momento que a gente começa a consultoria lá atrás, vamos construir um produto X, né? Envolveu lá um GP, um PO, né? Um arquiteto de soluções, um designer e mais alguém que se julgue necessário ali de um perfil específico, né? Começa com um time mais enxuto, faz o processo de consultoria. Geralmente, né, quem liderou esse processo de consultoria entra no squad que vai desenvolver o produto. Só fazer um parênteses aqui para deixar, acho que mais claro para quem está ouvindo, Corsetti, aí claro. Você continua. Quando a gente fala time de produto, é o produto específico do cliente e não um produto prateleira da base, certo? Isso. Para ficar mais claro, porque entra essa consultoria é uma coisa mais personalizada para resolver aquele produto específico do cliente, né? Exatamente. Então, assim, indo nessa linha, estou fazendo produto específico do cliente, o time entrou, entendeu o cliente, fez consultoria, a gente puxa alguns líderes dali, monta um squad, tá? Esse squad vai entregar lá a versão 1, versão 2, versão 3, muito colado no cliente. E assim, para dar certo, obrigatoriamente, né, tem que ter um PO do lado do cliente. Se essa figura não existir, tá fadado ao fracasso. Pode anotar, né? O fornecedor... Primeira lição aqui, né? coleguinhas. Colhe o PO no cliente. Exatamente, assim, ó, o cliente tem que ter esse PO do lado, colado na base, a base tem que ter um gerente de projeto /PO, aí é um papel misto aqui, os dois colados de mão dada, né, até sair a primeira, segunda versão, terceira, tá? Segue um squad atuando, mas aí entra na questão do ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Chega aquele momento, né, em que o cliente vai internalizar. Só que a base, ela formou uma mão de obra muito boa, né? Para poder construir isso, que já conhece o produto, que já integrou. Então, o que acontece? Dentro da base, a terceira fase, né? Consultoria, depois fez a construção versão 1, versão 2, vamos para a terceira fase, vira um outsourcing, onde a base tira toda a gestão daí, sai o gerente de projeto, sai o gerente de design, qualquer tipo de gestão e entrega para o cliente. Olha, agora a gente tem um tech lead formado, a gente tem um designer formado, a gente tem um back-end aqui formado, um front-end, e além deles saberem as stacks técnicas, eles já conhecem o produto, já integraram tudo. A gente acaba tendo junto também esse papel de formação de time para fazer um outsourcing para o cliente a posterior. Então facilita, né, aquilo que eu falei, que às vezes o cliente se dá conta que tem que ter isso dentro de casa, né, acaba virando um outsourcing da base, pelo menos para auxiliar durante todo o processo da contratação de um time próprio dele. Tá. E a partir daí, agora eu fiquei curioso, agora eu gostei fiquei curioso. Esse produto evoluindo, porque é super comum, né? Você tem um produto que vai surgir novas demandas de negócio, ou o cliente vai vendo novas oportunidades de otimização dentro da operação dele, ou ele lança produtos auxiliares ali. Enfim, o cara, quando não caiu no dígito, ele toma gosto, dificilmente você vai parar numa release, numa segunda release, etc. Esse produto acaba tendo um desenvolvimento continuado. A base apoia nessa compreensão dessas outras features, desses outros releases, desses outros produtos. Como que segue o acompanhamento? Porque o cara, ele tá uma empresa digitalizada, mas ele ainda não é um especialista em transformação digital, né? Então ele precisa ter esse acompanhamento. Como que funciona? A gente depende, de novo, assim, do perfil do cliente, né? Então, assim, muitas vezes chega um ponto que ele simplesmente, né, olha, tem um time aqui, a gente quer cortar e assumir tudo internamente, né? E tem vezes que, sim, é um trabalho compartilhado, né? Então, eu tenho um squad da base aqui que está evoluindo numa frente X, tem um squad do cliente que está evoluindo numa frente Y, trocando figurinhas os dois squads, tá? Então, a gente tem os dois cenários. O mais comum, né,
nesses processos de digitalização é a internalização completa por parte do cliente. Então, esse time da base ele vai reduzindo ao longo do tempo e entrando daí depois cada vez de forma mais pontual, específica, ou quando se surge alguma nova grande funcionalidade ou evolução a ser feita, né? Que daí vem, olha, pessoal, precisando disso, aí acaba virando uma alocação de um squad novamente grande para conseguir fazer, né, algum tipo de evolução no produto. Então a gente acaba tendo os dois cenários, depende muito do contexto mesmo, né, que o cliente se encontra. Cara, eu acho muito legal essa postura de vocês de formar a equipe e oferecer a equipe para o cliente, porque é um comportamento diferente do que a gente vê no mercado, né? Às vezes o cara fica preso a uma empresa ou algum tipo de fornecedor por não ter esse relacionamento fair. É que vamos lá, a base hoje, por exemplo, ela não teria a capacidade de fazer outsourcing e concorrer, né, com os grandes players que estão no mercado. Vou dar um exemplo aí, Stefanini. Stefanini é um grande player do mercado, faz outsourcing. A gente não tem uma estrutura de uma Stefanini. É impossível concorrer, sair, né, ofertando, né, recursos para alocação, né, devido aos portes das empresas. Então não tem como competir. Como que a gente consegue entrar nesse mercado de outsourcing a posterior? É fazendo esse trabalho de formação do time já dentro do cliente. Então a gente não tem o mesmo ciclo de venda do que esses grandes players para fazer a alocação. A gente já está lá dentro, é simplesmente uma continuidade. A gente segue com uma fatia do bolo, né? Então para a gente acaba sendo comercialmente interessante. Para o cliente é benéfico, ele não tem todo o processo de formação de equipe, que a gente sabe que dói muito. Tem ruptura? Né? Não tem ruptura no processo. Quebra de conhecimento? Assertivo, né? Exatamente. Cara, muito legal.